Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que, além de autobiográfica, ela também é histórica e epistolar. Para quem não sabe, literatura epistolar é o tipo de literatura provinda de cartas. Epi é um prefixo grego que significa para e stolen é enviar, então é aquilo que você faz para enviar. Assim, a gente vai falar hoje sobre o Diário de Anne Frank, uma obra que é muito famosa justamente porque trabalha o período nazista e uma menina judia que ficou presa. Então vamos conhecer um pouco mais dessa história e analisar um pouquinho essa obra? Resumindo, o Diário de Anne Frank. Anne Frank, além de protagonista dessa história, é também uma personagem histórica. Esse livro aqui, na verdade, é uma autobiografia. Isso quer dizer que ela escreveu a própria história. O título é Diário de Anne Frank porque literalmente era o diário dela. Esse diário, ao contrário do diário que a gente está acostumado, era endereçado a uma amiga imaginária, que é a Kitty. O interessante é que esse diário, a princípio, na verdade era só um diário para Anne relatar as suas mazelas diárias. No entanto, o governo holandês, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, resolve pegar diversos depoimentos do período da guerra. E a Anne Frank, ela começa a rever o seu diário, preparando para enviar para o governo. O legal aqui é que esse diário vai contar de julho de 42 até agosto de 44, quando o esconderijo que Anne Frank estava escondida é descoberto. Isso não é um spoiler, deixa eu deixar bem claro, porque a princípio a gente já sabe que o esconderijo que ela está vai ser descoberto. A história, basicamente, levando em consideração o enredo real, é uma menina judia de 13 anos que vai ser obrigada a ir para um esconderijo junto com sua família, literalmente por ser judia e nada mais além disso, porque no período da Segunda Guerra Mundial, por conta do nazismo, existiu essa busca incessante e essa caça aos judeus. Graças ao fato do pai dela ter posses e ser rico, eles conseguem ir para um esconderijo antes de, infelizmente, pararem no campo de concentração. E aqui a gente vai encontrando o dia a dia desse esconderijo, desse anexo, que é até nomeado por ela como anexo secreto. Nesse anexo, a família Frank também vai conviver com outra família, que é a família Van Damme. Analisando agora o Diário de Anne Frank. Como eu já tinha mencionado para vocês, essa obra é histórica. Isso quer dizer que o valor dela vai além de um valor ficcional, vai para o valor histórico. No entanto, como a própria Anne Frank deixa bem claro aqui, ela é uma narradora não confiável, porque ela estava emocionada demais, envolvida demais nas situações, e muitas das coisas que ela fala, ela mesma depois vai renegar. Isso é extremamente interessante porque mostra que o valor histórico da obra e as relações emocionais dela são diferentes uma da outra. Embora a gente tenha o valor histórico aqui, a gente também tem essa noção ficcional da mente humana, da mente de uma menina de 13 anos, que é bem claro e bem nítido que vai amadurecendo no decorrer do tempo. Assim, isso é uma autobiografia e, como toda opinião de indivíduos, existem opiniões próprias e relações próprias com o real que vão fazer com que a percepção dela também seja um poder enorme, porque tem que levar em consideração que é uma menina judia enfrentando uma guerra, sendo obrigada a se esconder no esconderijo da sua família. Sendo assim, a gente vai encontrar aqui muito forte a crítica ao nazismo, bem próprio do período, e também da situação da Anne Frank, o que deveria ser um padrão para todo mundo, mas infelizmente não é. Então essa história, ela é muito boa para quem é a favor do nazismo, para entender as mazelas e os problemas causados durante esse período. O interessante dessa compilação aqui, lançada pela Record, é que essa aqui é a versão B, digamos assim, do Diário de Anne Frank. Existiram várias versões com o decorrer do tempo. A versão A foi quando ela realmente escreveu. A versão B, quando o governo holandês passou a solicitar informações e relatos sobre o período da guerra, principalmente do ponto de vista judeu, a gente vai encontrar a Anne Frank remodelando o seu diário. Inclusive, a própria família dela pergunta se ela não quer fazer isso e ela resolve fazer porque ela queria ser escritora. Ela queria viver mesmo depois de morrer. E isso é muito bonito e muito poético até da própria Anne. Enfim,
Depois de fazer essa versão A e já estar redigindo a B, a Anne infelizmente morre. E o único dos personagens que habitam essa história que ficaram vivos, ou melhor, que ficou vivo, foi o pai da Anne Frank, que é o Otto Frank. Então ele faz uma versão C, ocultando informações, inclusive de conotação sexual da própria filha, talvez por um embaraço ou por outros motivos que a gente desconhece, fez uma versão C, que foi a versão que ficou conhecida durante muito tempo. Depois de passar um tempo e provavelmente pós a morte do pai da Anne, que rendeu um instituto inclusive no nome dela e foi bem bacana, existiu essa versão aqui, que é um compilado das informações da versão A, B e, no caso, a C, porque era a versão A e B. Então, em relação à versão C, esse que é a versão do pai da Anne, essa versão aqui, ela conta com coisas da A e da B que foram apagadas tanto pela Anne quanto pelo Otto, que são muito importantes para entender a construção da própria Anne Frank como pessoa e o próprio diário dela. Dessa forma, a gente entende que o diário de Anne Frank, além de falar historicamente do período e do nazismo, a gente também vai ter dois fatores que eu acho interessantíssimos. Primeiro é a puberdade, que a gente vai ver o amadurecimento muito forte, muito marcado da Anne, e o segundo aspecto é a convivência social e o enclausuramento. Como o enclausuramento afeta as relações das pessoas que são obrigadas a se verem constantemente sem terem o seu espaço. E esse espaço, ele realmente é restrito justamente por causa da situação que se dá. E também a gente vai encontrar como as pessoas, elas acabaram ajudando os judeus nesses momentos de crise e também como outras foram completa e absurdamente escrotas. A gente vai encontrar características extremamente marcantes aqui nessa obra e que fazem ela ser esse cânone. O primeiro fato é que ela é histórica, então ela vai te dar informações de história mesmo. O segundo, que é autobiográfico, então você já tem esse valor pessoal da narrativa. E o terceiro, não menos importante, na verdade para mim mais importante, é como a narrativa dela foi construída de forma epistolar. Como eu já falei lá no início, epistolar vem da palavra grega epistolen, que quer dizer epi, que é o prefixo, mais o stolen, que é enviar. Então é aquilo que foi feito para ser enviado. E o interessante é que a ideia primária da Anne não era enviar essas cartas, era um diário que ela manteria com ela, que veio de antes do período de ela frequentar o anexo secreto, ou seja, antes da reclusão dela. Essa forma epistolar de contar as histórias é muito interessante, porque ela mesma se contrapõe diversas vezes no futuro. Porque começa lá em 42 e vai indo até 44. E aí a gente vai encontrando não só o amadurecimento da personagem, não só a história, mas também diversas coisas que acontecem em convívios sociais fechados. E que é muito interessante e que a gente pode fazer um estudo enorme psicológico de enclausuramento, de pressões sociais, de convivência, de idade, puberdade, entre outros fatores. Uma coisa que eu acho muito interessante e até eu posso até dizer fofa no diário de Anne Frank é o sonho dela. Ela realmente sonhava em ser escritora, ser jornalista, porque ela queria transmitir as opiniões, a força histórica dela para as pessoas. E ela não queria ser apagada na história, e isso é muito importante. E até feminista, porque ela queria ir além do fato de casar e etc. O que torna o Diário de Anne Frank, inclusive, a literatura feminista, se você estiver realmente focado em ver esse aspecto, e é bem possível. Teve uma coisa que eu achei bem intrigante na obra da Anne Frank, que me fez, pelo menos, suspeitar que ela fosse bissexual. No momento que ela diz que ela sentia prazer em ver fotos ou pinturas de mulheres nuas, e também que não se importaria que o filho do Van Damme fosse uma menina, sendo que ela tem, de certa maneira, um relacionamento com ele. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Claro que nada confirmado, não posso afirmar que sim nem que não, mas é uma obra que pode trazer mais reflexões do que a gente espera. No entanto, eu preciso falar dessa edição aqui. Na verdade, eu acho que eu não gostei da edição. Por mais que ela seja bonita, visualmente bonita, tanto na parte de dentro também, e traga bastante informações da família, acredito eu que essa versão aqui, inclusive, que foi tanto produzida pelo Otto Frank quanto pela Mirjam Pressler, por mais que ela seja a versão completa, eu não sei se foi a tradução do Calado, mas ela não me impressionou. Pessoalmente falando isso. Eu não fiquei emocionada, não fiquei instigada no sentido de ter pena da Anne. Eu acho que a situação era realmente muito ruim, muito complicada,
mas tinha tantas pessoas numa situação tão pior que ela nesse momento, que eu acho que o fato dela ter a oportunidade de ser conhecida mundialmente, não só por ter um nome de alguém que foi esmagado pelo nazismo, enquanto todos os outros não tiveram esse nome, e ao mesmo tempo ter tido a oportunidade de poder viver, mesmo que com todos os problemas de convivência social, ela ter tido a oportunidade de viver durante esse período, enquanto outros só simplesmente foram jogados na câmara de gás, talvez isso faça com que eu não tenha tanta pena, não que eu não tenha, mas assim, que eu não tenha tanta pena da Anne Frank em si. Não me senti emocionada, eu senti de certa forma que ela estava privilegiada, na desgraça ela ainda estava privilegiada. Então eu acho que isso aqui também tem muito cunho pessoal, se você vai se sentir emocionada com a obra ou não. Eu acho que isso é muito de cunho pessoal. Tem até uma indagação que é feita aqui em relação a ela e a mãe, que a mãe diz o seguinte, que na situação deles tinha tanta gente pior que ela não se sentia no direito de se sentir incomodada. E a Anne questiona isso. Questiona o fato de só porque outros estão numa situação pior, quer dizer que eu não posso reclamar da minha, sendo que a minha também tá ruim. Então vai de acordo com a perspectiva de cada um. Eu acredito nisso. Não sei se foi a tradução do Calado que me incomodou e não me emocionou, ou se foi realmente o fato do privilégio que eu vejo na situação da Anne. Porém, pra mim, particularmente, eu senti mais tristeza nas cenas em que se falava dos outros do que nas cenas que ela se incomodava porque alguma coisa não estava exatamente da forma que ela queria. E às vezes ela soa um tanto prepotente, mimada e exagerada. E depois ela mesma vai contrapor esse ponto, o que eu achei até bem interessante. Então, assim, particularmente, essa não foi uma obra que me tocou pela situação do protagonista. Me tocou por outros motivos externos à protagonista, mas a ela em si, não. Posso estar sendo insensível? Posso. Provavelmente estou, com certeza, mas eu tenho essa impressão. Infelizmente, não queria ter. Eu fiquei um pouco decepcionada por não ter me envolvido mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo com essa opinião tão adversa. Eu também vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo. Vou pedir pra vocês comentarem as suas impressões pra ver se vocês me dão uma luz. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!